DSM-A 2.0, Dongfeng Superior Modular Architecture. Não se engane, isso não é um chassi adaptado de um carro velho a gasolina. É uma plataforma multipatenteada desenvolvida para multienergia. O que isso significa tecnicamente? Rigidez torsional. A estrutura utiliza mais de 82% de aços de alta e ultra resistência, formados a quente. Isso garante que, em curvas de alta velocidade, as torções em estradas de terra, a carroceria não trabalha. O carro é um monobloco sólido. Isso se traduz em silêncio a bordo e precisão de direção. Na traseira temos um sistema multilink de 4 braços com buchas hidráulicas. Por que isso importa? Porque o L8 é um carro pesado, por causa das baterias. Uma suspensão comum faria ele bater seco. A multilink mantém um pneu colocado no chão e filtra as imperfeições do asfalto brasileiro com maestria. A plataforma DSM-A permite alocar o pack de baterias no ponto mais baixo possível, reduzindo o momento da inércia. Mesmo sendo um SUV alto, ele faz curvas como um sedã. Olhando para o Aelus L8, a primeira coisa que notamos é que a estética aqui serve à função. Em um veículo que promete 2.000 km de autonomia, o maior inimigo não é o peso, é o ar. A resistência do ar cresce ao quadrado da velocidade. A Dongfeng desenhou o L8 com um coeficiente de arrasto CD extremamente baixo para um SUV de 7 lugares. Observem a grade frontal. Ela adota o conceito sem bordas. As aletas abrem e fecham. Motor frio? Ela fecha para aquecer rápido e desviar o ar. Motor quente? Ela abre para refrigerar o sistema híbrido. Os faróis são do tipo Stoneway, Full LED matriciais com 120 elementos de luzes individuais. Eles conversam com a câmera frontal para recortar o facho de luz e não cegar quem vem na frente. Na lateral, a linha de cintura ascendente e o teto com caimento suave estilo fastback direcionam o fluxo de ar para o spoiler traseiro bipartido, que gera downforce, pressão aerodinâmica, para manter a traseira estável a 140 e 160 km por hora. Nada aqui é por acaso. Cada vinco lateral foi calculado em supercomputadores para economizar combustível. Ele tem 4,76 de comprimento, 1,91 de largura, a altura é 1,68, o entre-eixos é de 2,83, o porta-malas tem 480 litros. E vamos para o seu interior. Ao entrar no L8, é ter um choque de realidade sobre o nível de acabamento chinês atual. A filosofia aqui é o conforto de gravidade zero. Os bancos dianteiros e da segunda fileira, nas versões de 6 lugares, possuem uma espuma de densidade variável. O centro é macio para o conforto. As abas laterais são rígidas para segurar o corpo nas curvas. E sim, temos aquecimento, ventilação e massagem com 8 programas diferentes. Mas o cérebro desse cockpit é o que impressiona. O hardware é liberado pelo chip Qualcomm Snapdragon 8155, padrão ouro da indústria hoje. Ele garante que a tela 4K de 14,6 polegadas tem uma taxa de atualização de 60 Hz, fluida como o iPhone. O sistema operacional Windows Link OS permite que você controle 90% do carro por voz. Teto solar, janelas, temperatura e até o modo de condução. O sistema de som não é apenas alto-falantes, é um sistema de som imersível panorâmico, tunado especificamente para a acústica da cabine do L8, com cancelamento ativo de ruído, o ANC. Microfones captam o ruído da rodovia e os alto-falantes emitem uma frequência inversa para anular o som. Viajar nesse carro a 120 km por hora é como estar numa biblioteca, silencioso. Mas agora chegamos ao ápice desse vídeo, o trem de força March PHREV. Eu mencionei os 48% de eficiência térmica, mas como, em nome da física, eles conseguiram isso? Vamos aprofundar onde os outros canais não vão. A maioria dos motores desperdiça energia de 3 formas: bombeamento, atrito e calor.
O motor da Dongfeng ataca os três com uma violência tecnológica que eu nunca vi. O segredo dos 500 bar, a atomização perfeita. E aqui está o dado que separa os meninos dos homens. A injeção direta desse motor não trabalha a 200 bar, nem a 350 bar, que é o padrão da indústria premium hoje. A Dongfeng implementou um sistema de injeção de 500 bar de pressão. Para vocês terem noção, isso é a pressão suficiente para cortar alguns materiais. Por que 500 bar? Porque nessa pressão a gasolina não é apenas borrifada, ela é pulverizada em partículas microscópicas. A nuvem de combustível se mistura com o ar de forma tão homogênea que a queima é praticamente instantânea e completa. O resultado: zero desperdício de combustível. Resultado 2: redução drástica de particulados, fuligem, dispensando filtros complexos que entopem o escapamento. O motor trabalha no ciclo, onde a válvula de admissão fica aberta um pouco mais de tempo. Isso somado a um sistema EGR de baixa pressão extremamente agressivo, controla a temperatura da câmara. Eles pegam o gás quente do escape, resfriam e jogam de volta. Isso evita que o motor derreta por dentro com a queima ultra rápida dos 500 bar. E número 3, atrito zero. Não adianta gerar energia e perder no atrito. Eles usam revestimentos de carbono tipo diamante, DLC, nos anéis e comandos. O motor gira solto, como se estivesse flutuando em óleo. E vamos falar da transmissão DHT de 4 marchas. E aqui está o pulo do gato, que diferencia a Dongfeng da BYD, que usa uma marcha, ou da GWM, que usa 2. Ao ter 4 marchas dedicadas ao sistema híbrido, o motor a combustão consegue operar na sua faixa de eficiência máxima, os tais 48%, em praticamente qualquer velocidade, na cidade em primeira marcha ou elétrico, na estrada a 110 km por hora, a quarta marcha overdrive, ou seja, na cidade, a primeira marcha ou elétrico, na estrada a 110 km por hora, quarta marcha overdrive. O motor nunca grita, ele está sempre sussurrando na rotação ideal. É a combinação da injeção de 500 bar com um câmbio de 4 marchas que permite um SUV desse tamanho fazer médias de consumo que parecem erro de digitação. Mas o L8 é um híbrido plug-in, ele precisa de uma bateria segura. A Dongfeng utiliza células de lítio-ferro-fosfato, LFP, de última geração com estrutura de colmeia. A vantagem da LFP, como vocês sabem, é a estabilidade térmica. Ela não pega fogo mesmo se perfurada. Além disso, o L8 introduz o sistema de gerenciamento térmico, o TMS 3.0. No inverno rigoroso ou no sul do Brasil, o sistema usa um calor residual do motor a combustão para aquecer a bateria e mantê-la na temperatura ideal de funcionamento. No calor do Nordeste, ele usa o ar-condicionado para resfriar as células. Isso garante que a autonomia de 200 km no modo elétrico seja real e não apenas um número de laboratório que desaparece na vida real. Combinados, ele tem 360 cavalos. O 0 a 100 dele é 6 segundos. O Dongfeng Aeolus L8 não é apenas mais um lançamento, ele é a prova cabal de que a China atingiu a maturidade industrial. Eles não estão mais correndo atrás da Toyota ou da Volkswagen, eles estão ditando o ritmo. Com um motor de 48% de eficiência, a Dongfeng resolveu o trilema impossível: tamanho, potência e economia. Até ontem você podia escolher 2, o L8 entrega os 3. E agora vamos colocar os pés no chão e entender o impacto real do que a Dongfeng está propondo. Quando a gente fala em autonomia de 2.000 km, parece marketing exagerado. E mesmo que no ciclo brasileiro em metro, com nossa gasolina com etanol e nosso pé pesado, isso caia para 1.500 a 1.600 km. Parem para pensar no que isso significa. Isso é o fim da ansiedade de autonomia. Com o elétrico comum,
você planeja a viagem em função dos carregadores. Com o AeoLuz L8, você esquece que o posto existe. É sair de São Paulo e chegar a Salvador com um tanque. É atravessar o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso sem se preocupar se a próxima cidade tem posto de bandeira confiável. E olha só, já passei por isso, tá? Justamente no estado do Mato Grosso, isso em 2012. Por pouco fiquei sem gasolina na estrada porque não achava posto para abastecer. Enfim, essa tecnologia de 48% de eficiência e injeção de 500 bar não serve apenas para economizar dinheiro, ela serve para te dar liberdade geográfica. Num país continental como o Brasil, onde a infraestrutura elétrica ainda engatinha nas estradas, o AeoLuz L8, complicado falar esse nome, né? AeoLuz L8 se torna a ferramenta definitiva. Ele é o elétrico que não te deixa na mão. E aí você me pergunta, Jair, esse carro vem para o Brasil e com quem que esse carro vai brigar? Bom, pessoal, a Dongfeng fez esse carro para ser lançado globalmente. O alvo, claro, Toyota SW4, a rainha do segmento, custando em torno de R$450 mil, mas vamos aos fatos técnicos. A SW4 tem 204 cavalos, o L8 passa dos 360 cavalos combinados. O L8 é silencioso, roda 200 km no modo elétrico puro e quando o motor liga, você nem sente. O L8 oferece o dobro de tecnologia pela metade do custo de rodagem. O segundo alvo, ele vai mirar no BYD TAN e no GWM Raval H6. O BYD TAN é excelente, mas é caro e puramente elétrico. O L8 chega oferecendo mais espaço e essa autonomia estendida que nenhuma outra marca tem hoje. Estamos falando de um carro que entrega performance esportiva. O 0 a 100 dele é 6 segundos, com consumo de motocicleta. Sabe aquelas CG 125? É mais ou menos por aí. É uma equação que torna os concorrentes obsoletos na mesma hora. E claro, não se engane achando que esse carro vai ficar só restrito à China. A Dongfeng desenhou o L8 como um produto global estrutural. A injeção de 500 bar e a eficiência de 48% não foram criadas por capricho, eles foram criadas para vencer as leis de emissões Euro 7 na Europa e as exigências de autonomia da Austrália e das Américas. A China entendeu que o mundo não vai virar 100% elétrico amanhã. O Brasil, a Rússia, a Austrália, nós precisamos de transição. E o AeoLuz L8 é essa ponte. A Dongfeng tem capital estatal, tem navios próprios e tem a tecnologia. A chegada desse carro ao Ocidente não é uma questão se, é uma questão de quando. E quando ele chegar, vai obrigar a Toyota, Jeep e Volkswagen a rasgarem seus manuais de engenharia e começarem do zero. Porque contra fatos e contra 2.000 km de autonomia não há argumentos. A engenharia automotiva mudou, o eixo de poder saiu do Ocidente e foi para o Oriente. Um motor de 48% de eficiência térmica é a prova final disso. Agora a bola está com você, estrategista. Diante de tudo que eu mostrei da injeção de 500 bar, do acabamento de primeira classe e da autonomia que cruza o país, você ainda pagaria R$400 mil num projeto de 10 anos atrás só por causa do emblema na grade? Ou você daria chance para a tecnologia que está reescrevendo a história? Deixe sua resposta aqui nos comentários, eu quero ver esse debate pegar fogo. E claro, se você curtiu esse vídeo, se inscreva no canal, dê o seu joinha e aperte o sininho para receber todas as nossas notificações. E já tem um vídeo começando aqui, ó, é um vídeo bem interessante para você. Até o próximo vídeo, pessoal!